Graça e paz, queridos. É muito bom estarmos aqui. Agradeço o carinho de todos. Se você está aqui nessa noite, eu sei que você tem um carinho especial por mim e eu tenho por você. Essa é uma noite muito especial para todos nós, meus irmãos. Terminando como começamos. Lembro-me do dia que estávamos chegando, a igreja assim cheia e ela do mesmo jeito. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho o nome de todos os irmãos. São pessoas muito especiais que estão nessa noite. O presbítero J. Roque entregou aqui com muito carinho e cuidado de que os seus convidados pudessem ser citados. Eu não vou poder citar todos porque não tenho. Se eu tivesse, fazia. Mas está aqui conosco a viúva do nosso saudoso presbítero Pedro Roque, juntamente com a irmã Almira, juntamente com Eliane, Leiliane e Lidiane, todos da família Roque, essa família querida, e no nome deles eu saldo todos os demais que vieram aqui nessa noite. Olha ali, está ali, Deus abençoe ricamente pela presença. Há um salão dedicado ao presbítero em uma homenagem a Pedro Roque, que é o salão da mocidade da igreja. Esse salão carrega o nome pela lembrança eterna daquele homem que se dedicou tanto à obra do Senhor. Obrigado, queridos, pela presença de todos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, os versículos que vão do 7 ao 12. Destaco também aqui a presença dos irmãos da Igreja Presbiteriana Filadélfia, dos irmãos da Igreja Presbiteriana Lagoa da Serra e também da Igreja Várzea Alegre. Então, representado ali na pessoa do irmão Luiz. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer em uma única palavra, só coisa boa na vida de vocês. Atos capítulo 20, versículo do 17 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Esse texto fala também de uma partida de um homem de Deus. Sempre lembramos a igreja como uma família. A diferença da igreja família e da nossa família em casa é que na nossa família em casa os filhos vão e os pais ficam. Da família igreja, os pais vão e os filhos ficam. Deixo muitos filhos queridos, amados do Senhor, como o apóstolo Paulo deixou aqui também. Ele precisava partir, a obra continuava. Mas aquela reunião esplendorosa, com a presença dos irmãos ali reunidos, a grandeza do poder de Deus ali presente, tem muito a nos ensinar nessa noite, meus queridos irmãos. O que assemelha-se à noite de hoje é que um homem de Deus parte para outra missão e os filhos ficam ali exortados e fortalecidos pela palavra, que ele faz questão de se alongar até 12 horas da noite. No meio dessa igreja cheia, uma janela. Uma janela que o reverendo Hernandes Dias Lopes faz questão de enfatizar. Que dentro do esplendor de uma igreja, haverá uma janela. E nessa janela estará aquele que estará dormindo no meio do esplendor e perderá tudo aquilo que está sendo oferecido pelo um cochilo, pelo um deslize, pode acabar morto.
Se naquele tempo a janela era apenas uma abertura nas paredes, muitas vezes cobertas com a cortina, e que facilmente seria removida e alguém poderia sentar. As janelas de hoje são uma conversa distraída, um celular na mão, um pensamento devagante, um sair para o banheiro, um sair para beber água. Sempre haverá uma janela. A janela é o lugar do perigo, é o lugar da distração, é o lugar que você olha para fora e olha para dentro. É o lugar que você pode cair. E só a graça de Deus poderá te levantar. Meus amados, olhando firmemente para este texto e para aquele momento especial, eu quero destacar primeiramente que aquela era uma igreja que realmente congregava. A palavra do Senhor diz que aquela igreja estava cheia, estava lotada. Os irmãos estavam ali para ouvir a palavra do Senhor. E diz que isso aconteceu no primeiro dia da semana. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, que Paulo devia seguir viagem no dia imediato, exortava e o discurso prolongou até a meia-noite, e ali havia muitas lâmpadas. Observe que aqueles irmãos tinham entendido a graça de Deus, que tinha vencido a tradição judaica quando o encontro era no sábado. E para aqueles que eram gentios, no tempo desse contexto da palavra, no Império Romano, não havia parada durante a semana. Aliás, os cristãos eram criticados como preguiçosos porque paravam sem fazer nada para ouvir um Deus invisível, e ainda eram canibais porque comia da sua carne e bebia do seu sangue. Esses irmãos tinham aprendido com a graça que os tempos tinham mudado e que havia sim um dia de descanso, e esse dia era de adoração. Era o dia que o povo de Deus se reunia para ouvir a palavra, para receber os sacramentos divinos e assim se fortalecerem na presença de Deus. Aprendemos com essa igreja, primeiramente, que era uma igreja que congregava. Que essa igreja estivesse a cada domingo sempre assim. Que os irmãos nunca trocassem as suas casas pela igreja do Senhor. O dia do domingo não é nosso, é uma agenda de Deus. Nos outros dias fazemos a nossa agenda e cumprimos as nossas tarefas. Mas no domingo, o Senhor fez a sua agenda e espera que cumpramos para que tenhamos vida longa na terra, amando e servindo o Senhor com alegria e apresentando-se diante dele com cântico. Esse é o nosso dever, meus irmãos. Que fique nessa noite essa lição, que não deixe de congregar. Independente do pastor que aqui passar, estejam sempre na presença de Deus, porque Ele é vivo, santo e todo-poderoso, e é o único que pode mudar a nossa história. Então, meus amados, eles estavam ali na hora marcada no dia do Senhor, e o seu propósito, era adorar a Deus. Nós somos chamados à adoração. O Senhor disse: vem, e a hora já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Antes de você buscar o Senhor, Ele já tinha te procurado os verdadeiros adoradores que estão presentes nessa noite e adorando o Senhor em espírito e em verdade, serão gratificados na presença de Deus, serão restaurados, serão fortalecidos de tal forma que voltarão para suas casas no esplendor da glória de Deus, por ter fazido a sua vontade. A nossa alegria é fazer a vontade de Deus. Este povo que foi chamado para a pregação, ouvindo o que diz a palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A cada passo, a luz ilumina um pouco mais. Não é um sol que iluminaria o caminho todo. É uma lâmpada presa aos seus pés, que a cada passo você enxerga mais um pouco. E a outro passo você avança mais. Para isso, meus irmãos, precisamos nos manter ouvindo a palavra do Senhor, porque só ela
é que pode iluminar os nossos caminhos. Nenhuma palavra bonita, nenhuma palavra filosófica poderá iluminar o caminho que temos que trilhar. Só enfrentamos o novo se sabemos para onde ir. E não apenas para onde ir, aonde colocar os nossos pés. O apóstolo já sabia disso, eu também sei. E espero que cada um de vocês saiba também. Não tenham medo de andar, de avançar, se a luz do Evangelho está iluminando o seu caminho. Sigam em frente, sejam corajosos. Somos chamados à comunhão, e o texto diz que eles estão ali compartilhando o pão, seguindo o modelo que ali já naturalmente se desenvolveu, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 46, já diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração. Não estavam forçados, obrigados, mas estavam felizes na presença de Deus. Pouco será gratificante para você nessa noite de esplendor estar aqui de má vontade. O Senhor pede de nós o coração. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. E quando o Senhor tem o nosso coração, Ele tem a nossa vida. E você o ama verdadeiramente e será amado do nosso Pai que está nos céus. E nessa alegria vencemos qualquer luta que se levante diante de nós, porque temos a certeza que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ainda, meus irmãos, vemos no versículo 2 que era uma igreja onde a pregação era a prioridade. Vivemos tempos difíceis, tempos que a pregação incomoda os ouvidos de muitas pessoas. Muitos saem para beber água durante a pregação, outros aproveitam para ir ao banheiro, outros para conferirem a mensagem do celular. A mensagem parece não ser mais o prato principal, e as pessoas estão enfraquecendo porque experimentam coisas que de fato não sustentam o coração do homem, porque só a palavra de Deus é que pode fortalecer a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Nós só cremos em quem confiamos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiança nós temos em nossas vidas. Esta igreja esperou com tranquilidade que ele levasse uma mensagem expondo, exortando-os até 12 horas da noite. Ai de mim se fizesse isso. Ficaria eu e os bancos envernizados e voltaria frustrado para casa. Estamos vivendo o tempo dos cortes. Quanto mais pequeno, melhor. Vídeos longos, nem pensar. Mensagens demoradas, nem tente fazer. Como diz alguém, depois de alguém se esforçar para fazer uma mensagem melhor, o irmão disse: sua mensagem foi igual uma espada. O irmão disse: graças a Deus, não, foi longa e chata. Então, meus irmãos, é assim que a sociedade tem se expressado diante do conteúdo sagrado. E aquela igreja, e essa igreja deve valorizar a palavra, porque só a palavra é que vai nos transformar. Sem a palavra, somos vazios e somos deficientes em tudo aquilo que vamos fazer. Então, irmãos, aprendam com esta igreja. Sejam uma igreja que ama a palavra, e que a adoração, que o louvor, que a contrição seja parte deste culto, mas que o principal seja a palavra. Somente a palavra é que pode nos libertar. No versículo 8, vemos que era uma igreja que investia para a compreensão da mensagem. E ali havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Não há uma igreja abençoada que os irmãos não investem para que ela seja assim. Naquele momento, cada um levou a sua lâmpada, comprou o seu óleo e queria que aquele espaço ficasse o mais iluminado possível. Queremos igrejas abençoadas, cheias de pessoas, mas com pouco investimento. E essa igreja nunca vai existir. Não podemos sermos uma igreja mesquinha que retém aquilo que o Senhor já lhe conferiu em suas mãos para devolver, para que a igreja seja vibrante e edificante na vida nossa e na vida dos nossos filhos.
Se você fizer um cálculo, você investe na educação do seu filho através já da sua tenra idade, começando na alfabetização e depois vai seguindo. E você faz isso porque espera que o seu filho seja uma pessoa abençoada. Mas às vezes você não entende que na igreja é preciso haver investimento também. A nossa igreja deve ser cheia de pessoas que estão dispostas a doar o seu azeite para que o brilho seja mais intenso e a palavra seja mais compreensível e encontre um alcance sempre maior quando ela for pronunciada. Igreja do Senhor, invista na obra do Senhor. Você está investindo na sua vida e investindo na vida dos seus filhos. Se você quer que o seu filho, quando crescer, trilhe os caminhos do Senhor, comece a investir na vida da igreja, para que a igreja invista na vida dos seus filhos e eles continuem não dando prejuízo no futuro. Porque só sabe o que é prejuízo um pai que tem que lidar com um filho dependente de droga, que vive gastando tudo o que tem e o que não tem. E o pai tem que vender o que tem e o que não tem, para o filho não morrer nas mãos do tráfico. O maior investimento que fazemos é hoje na igreja do Senhor. Aqui é o dia do esplendor da glória de Deus. É aqui que o Senhor está abençoando você e a sua geração. Nunca esqueçam disso. Cada centavo devolvido na casa do Senhor é uma pedra colocada na edificação da vida do seu filho. E quando esse filho crescer, vai agradecer cada centavo que você honrou para a sua formação espiritual, que excede a intelectual em todos os sentidos. Uma igreja de muitas lâmpadas, uma igreja que investia para que aquele momento fosse espetacular. Não havia ainda igrejas construídas, encontrou um prédio de 3 andares e ali escolheram o cenáculo, que era o lugar mais ventilado, para que acontecesse o momento especial entre o apóstolo e a igreja e o apóstolo e a igreja se encontrando com Deus. Essa igreja, ela tem que ser agradável. Essa igreja tem que ser um lugar bom de estar. E se ainda não é, nunca desista, ela precisa ser. Se ainda não temos investimentos suficientes para amenizar a fome de quem precisa, para educar aqueles que necessitam, tome uma decisão hoje para que isso aconteça. Tenho convivido com pessoas generosas e elas são as mais abençoadas. Pessoas que aprenderam que só as mãos que se abrem são as mãos que cabem as bênçãos de Deus dentro dela. Mãos fechadas, não cabe mais nada dentro. Abençoe e seja abençoado no poder e no nome do Senhor Jesus. O lugar na igreja de Troade era uma igreja que embelezava o ambiente pela presença das luzes daqueles que aprenderam que quem veste é abençoado. No versículo 9, nós vemos que é uma igreja que está disposta a ajudar o caído. E aqui entramos na janela. Aquela igreja cheia de pessoas e de luzes para todo lado, meus irmãos, tinha uma janela. Sempre haverá uma janela. Como inicialmente já disse o reverendo Hernandes, gasta tempo para falar dessa janela. Você pode estar dormindo no meio do esplendor. Você pode estar perdendo a oportunidade da sua vida. Imagine uma vitrine que você contempla as coisas, mas nunca você vai tê-las. Imagine o tempo que você tem de graça quando a igreja se reúne para o Senhor falar conosco e na comunhão dos santos sermos edificados, e você perde essa oportunidade. Eu sei que alguns irmãos perderam algumas oportunidades enquanto estava aqui, e não quero que seja como um irmão que faltava o culto e depois soube que eu ia pregar em Brasília e estava disposto a andar 60 quilômetros para ouvir a mensagem mais uma vez. Não, ele perdeu tantas, eu tão pertinho dele. Só valorizamos quando perdemos.
Por isso, nunca venha perder uma oportunidade que vai fazer a diferença na sua vida. É uma palavra somente que vai mudar a sua vida. Eu não sei se aqui o Damião, não sei se ele viu hoje, numa mensagem, mudou todo o seu pensamento sobre o rumo da empresa que ele dirige com tanto carinho. Me permita, meu irmão, só citar o seu nome. Tá certo, meu irmão? É um irmão querido. Mas uma palavra, uma única palavra, pode mudar o rumo da nossa vida. Então nunca venham a desperdiçar a graça de Deus que se manifesta a cada domingo, a cada momento que o Senhor proclama a sua palavra. Então, essa igreja, meus irmãos, reunida, havia um rapaz jovem, como os jovens que estão aqui, cheio de vigor, sentado na janela, e o texto diz que esse menino adormeceu, e não adianta botar a culpa na pregação de Paulo. A pregação era demorada, sim, mas cada palavra era importante na vida dele. Mas ele se distraiu e o jovem caiu. Esse menino tem nome, se chama Eutico. Ele caiu e ele morreu. Ele morreu dentro da igreja, meus irmãos. Morrer lá fora, meus irmãos, não assusta muito. O noticiário anuncia todos os dias as mortes que acontecem em nossa cidade. Agora, anunciar a morte de um jovem dentro da igreja não é nada normal. Embora não seja normal, é assim que tem ocorrido de forma repetitiva. Jovens mortos dentro da igreja, porque escolheram a janela para ficar. Mas essa igreja era uma igreja que estava disposta a ajudar o caído, não para condená-lo, mas para ressuscitá-lo. Infelizmente, irmãos que se afastam da igreja nunca recebem um telefonema, nunca recebem uma visita. A igreja precisa ser uma igreja ativa, aonde ela se mobiliza automaticamente quando sente parte do seu corpo. Não pode esperar por pastor. Imagine eu ter que visitar a quantidade dos irmãos que estão aqui presentes. Na nossa igreja hoje, 166 pessoas para eu fazer visita. Eu perderia a minha família, porque não teria tempo para ficar com minha esposa. Lembro-me muito bem de um pastor que apresentou o seu relatório no presbitério, e todos eles têm que fazer no fim do ano, quantas pregações, quantas visitas, quantos aconselhamentos, quantos casamentos, quantos funerais, e aí vai. Um pastor muito animado apresentou um relatório extraordinário. Mas tinha um curioso, devia ser de contabilidade. Ele fez um cálculo, meus irmãos, e pelas visitas que ele fazia, ele não teve um dia para ficar em casa. E depois daquilo dialogaram: vamos fazer um elogio ou uma repreensão? E chegou-se à conclusão que o pastor devia ser advertido. O que parecia para ele ser uma grande vantagem era o caminho da sua derrota. Por isso, meus irmãos, a igreja tem que estar envolvida. O texto diz que eles desceram ali pela bênção do líder. O líder, apóstolo Paulo, chega lá, ele abraça o caído e ele conforta os presentes e diz: não temam que a vida está nele. Ele pôde confortar e ele pôde se levantar e voltar para a igreja. Agora temos um jovem vivo dentro da igreja. Que possamos, meus irmãos, levantar o caído, abraçar o amortecido, animar o desanimado, confortar aqueles que estão sofrendo. Esse é o papel de uma igreja que aprendeu a palavra que foi ministrada. Ainda, meus amados irmãos, destacamos que o incidente não parou as atividades do culto. Nada pode acontecer na igreja que venha parar as suas atividades normais. Tem igreja que acontece dentro da humanidade que vivemos um deslize, às vezes é um adultério, às vezes é um desvio moral, e a igreja foca naquele caso e parece que só existe isso para falar.
a Bíblia diz que o culto continuou e foi até amanhecer o dia. Igreja que fica focando no pecado do outro é porque não tem o que fazer e precisa aprender a continuar adorando a Deus, porque só Ele é digno de adoração. O pecado é do homem e a santidade é de Deus. Ele é santo, santo e todo-poderoso, e é nele que deve estar os olhos do adorador. Eutico morreu, ressuscitou, e a igreja continuou adorando o Senhor. Assim deve ser a igreja que congregamos, que desejamos para nós e para os nossos filhos. O culto continua, meus irmãos, apesar do carro barulhento que passa ali, que vá e desça, coronel. Ficamos adorando o Deus que é fiel, o Deus que salvou a mim e salvou a você. Não coloque sua atenção nessas coisas. Deixe passar, que passe o mais rápido possível. Uma igreja que abraçava os mortos e ressuscitava para a glória de Deus. Era a igreja que os problemas não perturbavam a comunhão. No versículo 11, subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Nada pode impedir o andamento da obra do Senhor. Incidentes acontecem, mas são incidentes. A normalidade da igreja tem que continuar. Não importa o que aconteça, seja escândalos, sejam algum tipo de fatalidade, a obra de Deus jamais pode ser abalada. Foque na obra sempre, porque pecado sempre vai existir. Negligência, enquanto vivermos, vai acontecer. Mas a obra do Senhor jamais pode parar. Lembre-se das palavras do Senhor, que serve para nós. Ainda que a porta do inferno se abra e todos os demônios saiam juntos, eles não terão poder quanto à igreja do Senhor. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nada neste mundo ou no mundo espiritual pode abalar a estrutura de uma igreja que está firmada no próprio Cristo, a rocha eterna, o Deus Todo-Poderoso. Essa igreja que eu tenho que deixar. Eu vou partir também. Assim como Paulo, irei partir. Mas a igreja fica. Como disse inicialmente, essa família, diferente de uma família que foi juntada pelo Senhor para gerar filhos carnais, quando eles amadurecem, os filhos partem. Na igreja diferente, quando eles estão maduros, o pastor parte e segue uma nova caminhada. Eu sei que não é fácil, porque um dia eu escolhi me envolver inteiramente. Algumas pessoas preferem a frieza dos relacionamentos e dizem que com isso sofrerá menos quando tiver que partir. Eu prefiro me envolver inteiramente e sofrer mais. Será um sofrimento que valerá a pena, que eu não deixei de amar aqueles que precisam ser amados. Eu amo o cheiro das ovelhas. É o cheiro mais delicioso que eu posso ter. É a beleza do rebanho. As ovelhas com a sua pelagem roliça, bonita. É sempre bom. Só quem está aqui é que pode dizer como é bom ver a igreja do Senhor no seu aprisco. Mas quando ele parte, não parte simplesmente. Vai para outro rebanho cuidar também do jeito que cuidou. Então que Deus aplique essa palavra no seu coração. Meu irmão, aquela noite é um pouco parecida com essa. Mas o que é bom é que eu acho que hoje, de fato, ninguém vai cair da janela. E se caísse, não sei se teríamos fé suficiente para ressuscitá-lo. Então cuidado, melhor não cair, melhor não morrer. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. E Deus te abençoe, vocês hoje e sempre.